estamos recebendo aqui hoje uma convidada muito especial, que no início da pandemia foi uma voz serena, uma voz clara, uma voz da ciência, que nós pudemos nos identificar, nós que gostamos de fazer uma medicina voltada para o paciente, pensando no melhor para o paciente na ciência, nós pudemos nos identificar e realmente entender que era uma voz diferente daquela confusão, daquela verdadeira cacofonia que se ouvia. E ficou, então, conhecida como a voz do Brasil, com muita justiça. Então, nós agradecemos profundamente a doutora Margarete. O convite é para ela falar não sobre Covid, mas sim sobre tuberculose, que é um assunto que ela muito estuda e gosta e pesquisa. E como o convite partiu do doutor Adair Coutinho, eu queria passar a palavra para o doutor Adair para fazer a apresentação da doutora Margarete, e depois ela fica à vontade para começar a palestra. Então, peço a todos que desliguem os microfones e, doutora Adair, com a palavra, por favor. Doutora Adair, me ouve? Nós temos a honra Daí de ter está aqui com o microfone fechado. Está fechado. Ok. Abriu. Abriu? Ok. Então, eu recebi um convite para fazer a apresentação da Margarete. A Margarete dispensa a apresentação usando o jargão de locutor de rádio, de televisão, porque ela é uma figura pública muito reconhecida como quase que uma cientista, e que ela, de profissão, é pneumologista, pesquisadora do Fiocruz e com formação médica na Universidade Federal de São Paulo, e é uma pessoa que realmente se dedica o tempo todo à medicina. Ela me socorre de vez em quando eu falo: Margarete, eu estou com um paciente que tem infecção urinária e a cultura é negativa. Resolvo o problema dele, de repente ela descobre que o paciente tem tuberculose prostática, tuberculose renal, e faz o tratamento. Essa é uma vantagem muito grande, porque ela tem a facilidade de tratamento lá pela Fiocruz. É uma pessoa prestativa, faz apresentações diárias em rádio, televisão, e tem uma coluna no jornal, de modo que ela tem muita qualificação para prestar esse tipo de esclarecimento para nós. Agora, Rosati, é sua. Eu agradeço muito a doutora Adair. Para nós também é muito bom ter o doutor Adair no nosso grupo. Doutor Adair é um exemplo para todos nós de trabalho, de organização, de realizações. E eu passo a palavra para a doutora Margarete. Olha, peço novamente que desliguem os microfones e peço aí a organização da SOMEAS que desligue os microfones de todos. Deixo só da doutora Margarete. Eu estou admitindo e estou desligando todo mundo, tá bom? Tá. Pode deixar. Obrigado. Nada. E eu passo a palavra, então, para a doutora Margarete, que vai nos brindar hoje com esse assunto de tanta importância para o país. Muito obrigada, gostaria de agradecer muito, estou vendo rostos conhecidos, né? Há pouco o senhor dizia que meu queridíssimo amigo e conterrâneo, Luiz Felipe Júdice, estaria ausente, mas que deixou um abraço para mim, o que também me comove, rever a Zelina, que é uma colega, enfim, pessoas tão queridas e tão respeitáveis, começando pelo Adair Coutinho, que é um muso inspirador, né? Também Adair, quando ele me liga, eu já sei que é para resolver, mas, enfim, tem sido sempre muito honroso colaborar com colegas da experiência de todos os senhores, né? E o que me cabe nessa apresentação, conforme me solicitou a associação, é comentar um pouco, eu vou dividir aqui a minha tela, se me permite. Deixa eu fazer aqui. Espera aí, que eu vou botar aqui certinho, botar a apresentação, e os senhores me confirmam se está visível, tá, né?
Estão vendo a Perfeitamente. minha tela? Tá bom. Então, é um pouco comentário, um pouco o estado da arte, que foi o que os senhores me pediram sobre a tuberculose, sobretudo no Brasil, nesse momento, que é o que nos interessa mais, né? Eu não tenho nenhum conflito de interesse, né, nessa apresentação, mas pela Fiocruz sou obrigada a declarar sempre em qualquer apresentação pública. Eu sou investigadora principal nesse momento de 2 estudos, um estudo muito importante sobre a redução do tempo de tratamento da tuberculose, que nós já terminamos, estamos em follow-up, e um outro estudo, que é um estudo de fase 3, com a vacina BCG para a Covid-19. Também já estamos na fase de follow-up dos voluntários envolvidos e nós devemos ter resultado interino publicado nos próximos meses. Quando nós falamos de tuberculose, é preciso que todos entendamos qual é o contexto que nós estamos vivendo no Brasil nesse momento, né? Então, o Brasil é um país que tem uma expectativa de vida que aumentou muito nos últimos anos, porém sofreu, nós já sabemos pelos demógrafos que estudam isso, que sofreu um impacto bastante importante, e a tuberculose igualmente, como eu vou comentar ao final dessa apresentação, o impacto da Covid-19 nas doenças crônicas, entre elas a tuberculose. Nós ainda somos um país na lista dos 22 países de alta carga de tuberculose pela Organização Mundial da Saúde. É uma doença predominantemente urbana, né? O Brasil tem 86% hoje de população urbana, então é diferente de um país como a Índia, onde ainda tem muita população rural. A nossa incidência está em torno, né, ela chegou a baixar para 31 por 100 mil, ela agora aumentou um pouco, e nós ainda não temos os resultados definitivos do impacto da Covid, como eu disse, na incidência da tuberculose, mas eu não tenho dúvida de que ela favoreceu o aumento, né? Então, temos 73 mil casos novos, e o Rio de Janeiro tem a segunda maior incidência. O Rio de Janeiro é o campeão da tuberculose, tradicional e historicamente no Brasil. Temos um percentual de retratamento importante, temos uma coisa curiosa, embora seja uma doença de pessoas predominantemente na segunda e terceira décadas de vida, temos um aumento proporcional porque há uma população que envelheceu no Brasil. Então, 11% dos casos de tuberculose já são em pessoas de mais de 60 anos, o que significa, em outras palavras, que se trata de reativação endógena. Isso não é reinfecção exógena, são pessoas que já eram portadoras de infecção latente, né? Ou seja, tinham virtualmente um PPD negativo, um teste IGRA com liberação de interferon gama positivo e que, portanto, reativam por razões da sua imunossenescência. A nossa taxa de TB com infecção com HIV está da ordem de 20%, e o Brasil tem uma coisa muito boa e favorável em relação a outros países. Nós temos guidelines que são consensualmente adotados em todo o país. Não há conflito no Brasil entre medicina pública e medicina privada. Todos os pacientes com tuberculose recebem o mesmo tipo de tratamento. Os medicamentos de primeira e de segunda linha são gratuitos, são fornecidos pelo governo, inclusive os de alto custo, como nós temos. O nosso serviço na Fundação Oswaldo Cruz, para aqueles que não sabem, é um serviço só para casos complexos. Nós dificilmente tratamos um caso ou outro simples, que vai usar tratamento RHZE, ou como o pessoal chama por aí, esquema HIP, né? A gente não usa esse nome, mas, enfim, são casos, e nós temos medicamentos de alto custo que fornecemos aos pacientes desde que o diagnóstico seja confirmado bacteriologicamente. Então, essa é uma situação que coloca o Brasil num patamar de excelência, porque não há conflito, né? Países aqui ao nosso lado, como a Argentina, por exemplo, tem 3 tipos de guidelines, tem briga entre as sociedades. No Brasil, as normas têm sido, nas últimas 3 décadas, produzidas com a participação da comunidade acadêmica, Ministério da Saúde, representação das sociedades médicas, então é uma coisa muito interessante. Agora eu preciso conseguir fazer andar isso aqui, que não quer andar isso. Sim. Então, o que nós tivemos nas últimas 7 décadas? Né? Os primeiros medicamentos para tuberculose, para aqueles que não são muito afetos a esse tema, nasceram logo depois da guerra. Os primeiros medicamentos foram o ácido paramino-salicílico, a streptomicina, logo em seguida a isoniazida, a pirazinamida, cicloserina, etionamida. Na década de 60 surgiu a capreomicina, etambutol, e a rifampicina no finalzinho da década de 60, virada dos 70. E a rifampicina
rifampicina realmente foi um ponto de corte e ela sendo hoje, até hoje, o carro-chefe do tratamento da tuberculose. É um derivado da ansamicina, de meia-vida razoável e de alta capacidade bactericida. Eu poderia dizer aos senhores que a associação rifampicina e isoniazida é ainda, a despeito de todos os fármacos novos que surgiram, a mais potente associação micobactericida que se conhece até o momento. Na década de 80 surgiu a linezolida, todo mundo sabe, todo mundo que faz terapia intensiva sabe que a linezolida é usada desde 1987 para casos graves de pneumonia em terapia intensiva e não se sabia, e hoje se sabe, que a linezolida tem uma enorme capacidade micobactericida e, portanto, ela é adotada no Brasil já há alguns anos, né, nos serviços de excelência, ou de referência, melhor dizendo, para casos resistentes, e ela guarda uma característica muito curiosa, ela é o único fármaco anti-TB que não tem nenhuma resistência cruzada com nenhum outro fármaco. E nesse é o momento que eu chamaria, que nós estamos vivendo, que é o surgimento de novos fármacos para tuberculose, como eu vou informar já para os senhores. Em relação ao que nós dissemos, e o Brasil assinou um compromisso com o milênio, com a Organização Mundial da Saúde, nós sabemos que não é uma boa tática, digamos assim, esperar que as pessoas fiquem doentes para tratar a doença. Portanto, o que nós estamos fazendo hoje, no mundo todo, e assinando esse compromisso com a OMS, é apostar que nós vamos conseguir controlar a tuberculose no mundo se nós tratarmos infecção latente, em vez de deixar a pessoa ficar doente. O que significa isso? Ter testes de diagnóstico de quem de nós, por exemplo, no Brasil nós estimamos que quase 1/3 da população brasileira, por ser um país de alta incidência, seja infectada. Infectada não quer dizer doente, ou seja, como nós médicos, né? A maioria de nós aqui presentes somos reatores à prova tuberculínica ou a um teste IGRA. Por quê? Porque nós trabalhamos em emergência, então nós temos contato com a doença desde muito jovem. Muitos de nós têm um nódulo de Gom no pulmão, enfim, tem alguma coisa que denote, mesmo não tendo sido doente. Então, as novas ferramentas, como, por exemplo, buscar vacinas, testes chamados point of care para diagnóstico imediato, como testes moleculares rápidos, e novos regimes de tratamento, diminuindo o tempo e o sofrimento humano, e tratamento da ILTB, que é a infecção latente por tuberculose. Isto é assumido pelo mundo inteiro como a estratégia que vai poder favorecer a diminuição da incidência da doença em torno de 17% ao ano, enquanto que hoje nós só temos 1,5%, o Brasil tem 2,2% até a epidemia da Covid-19 e hoje provavelmente tem aumento. Nós não somos, apesar de sermos um país de alta carga para a tuberculose, nós não somos um país de alta carga para a resistência. O Brasil tem pouca resistência bacteriana e 2 razões levam a esse fato. Muitos me perguntam por que o Brasil não tem tanta resistência, né? Não tem tanta resistência porque nós sempre usamos, desde o final da década de 80, né, em 1980, eu me lembro que em 1981, 2, eu terminava a minha residência e, naquela época, já começava a me interessar por essa área, e foi nessa época que o professor Germano Gherardi era, na verdade, coordenador do Ministério da Saúde dessa área da pneumologia sanitária e estabeleceu que o Brasil seria o pioneiro na utilização dos regimes de curta duração. Então, desde então, o Brasil tem regimes padronizados no país inteiro, e isso favoreceu que nós não tivéssemos exposição a tratamentos muito, digamos, díspares, e isso favoreceu que nós tivéssemos preservado a nossa taxa de sensibilidade aos fármacos. E a segunda razão é que nós sempre usamos, desde o início, a formulação rifampicina e isoniazida na mesma cápsula. Ora, se nós sabemos que o maior fator de desenvolvimento de resistência é exposição a fármaco, né, quem não usa um, não usa outro. Então, de certa maneira, nós protegemos. Então, hoje nós temos as normas brasileiras, prevêem a suspeição, quando suspeitar e insistir para que o paciente tenha cultura, né? Sempre que os senhores recebem um paciente que tenha tratamento prévio e regular,
que tenha falha terapêutica no tratamento anterior, que esteja retratando, então todo retratamento exige cultura, identificação e testes de sensibilidade, todo paciente com HIV, todo profissional de saúde, por força da nossa exposição, pacientes institucionalizados, isto é, de asilo, prisão, paciente prisioneiro tem muito mais tuberculose, a situação do Brasil é catastrófica, enquanto a nossa incidência média é 70 por 100 mil, dentro das cadeias no Brasil é de 2.000 e 2.500 por 100 mil habitantes, é algo realmente impensável. Então, hoje nós temos aproximadamente 1,5% dos casos no Brasil apenas com resistência e temos esse banco de dados, que eu já vou mostrar para os senhores. Temos um banco de dados, eu passei aqui, vou mostrar aqui o nosso banco de dados, que é esse aqui, que se chama CIT-TB, onde nós reportamos tudo que é tratado diferente do RHZE está no nosso banco de dados. Então, nós aqui colocamos casos de resistência, casos de hepatopatia, ou seja, pacientes que não podem usar isoniazida por alguma razão, então os pacientes com hepatite C, com hepatite B, transplantados, todos os HIV e todas as micobactérias ditas não tuberculosas estão nesse nosso banco de dados. Então, nós temos nesse banco de dados, só para os senhores saberem qual é o nosso universo, nós temos hoje já aproximadamente 3% dos nossos pacientes já são pacientes não HIV, usuários de imunobiológicos. Isso é importante porque deve estar aqui entre os senhores muitos clínicos e pacientes em uso de imunobiológicos são de alto risco para desenvolvimento de tuberculose, por isso nós insistimos tanto para que eles façam testes de infecção latente por tuberculose. Então, essa é a maneira como nós classificamos os casos de monoresistência, quando é uma ou outra, poliresistência ou multiresistência, quando tem resistência comprovada à isoniazida e rifampicina. Então, essa é a distribuição e como é que nós tratamos, como é que nós vemos, em última análise, o tratamento da tuberculose, né? Então, nós temos o racional, é a associação de medicamentos, sempre a tuberculose não tem nenhuma intenção, né? Ninguém sabe pela possibilidade do patógeno se reproduzir em velocidades diferentes, dependendo do sítio onde ele está, com mais oxigênio, menos oxigênio. A associação medicamentosa ela é a arma mais poderosa para evitar a seleção de cepas resistentes. O regime deve ser sempre prolongado e bifásico, né? Uma fase de ataque, uma fase de continuação, para eliminar todas as populações que sejam bacilares, ou seja, temos fármacos que atuam na população de reprodução rápida, que é o início do tratamento, por isso é que ele é mais pesado, e fármacos chamados esterilizantes, que são aqueles que atuam na multiplicação lenta, quando o tratamento já alcançou a fase de ataque. Uma só tomada diária e atenção às interações medicamentosas é sempre muito importante. Não sei por que não quer andar aqui, meu Deus. Então, aqui, de novo, né, nós temos fármacos, conversão bacteriológica com fármacos novos, né, nós temos 3 fármacos novos que apareceram. Então, hoje nós usamos tratamento com RHZE, né, rifampicina, isoniazida, pirazinamida e etambutol, que fazem parte do tratamento para formas sensíveis no Brasil. Retratamos o paciente quando ele é sensível com o mesmo esquema, prolongamos o tempo de tratamento nas formas ditas extrapulmonares, como, por exemplo, as formas às quais aludiu o doutor Adair Coutinho, algumas formas de urogenitais, formas hiperérgicas de tuberculose, como formas cutâneas, mamárias, de linfonodo. Então, nesses casos, nós tratamos, ou do sistema nervoso central, tratamos por tempo mais prolongado. E hoje nós temos medicamentos novos para tuberculose, um deles é a bedaquilina, que acaba de ser aprovada pela Conitec, nós devemos ter bedaquilina para casos resistentes a ser utilizado no Brasil. E aqui apenas mostrando a eficácia e a efetividade desses fármacos novos, qual é o critério que nós usamos para considerar um tratamento eficaz e considerando o tempo longo de tratamento. É a negativação em cultura, que é o padrão ouro, não é baciloscopia, cultura, em escarro em 6 meses, considerando um tratamento de 1 ano de duração. Então, esses são os estudos, esse slide está fora da ordem aqui, e, enfim,
sei por que não quer andar. E aqui, apenas mostrando do nosso banco de dados algumas informações, essa informação ainda está saindo publicada agora, que foi uma tese de doutorado que nós orientamos, mostrando quais são, com os nossos dados, do nosso banco de dados, os preditores de falta de sucesso no tratamento. Sem dúvida nenhuma, é a resistência bacteriana, né, como um fator muito grande, né, um P significante, né, a escolaridade é importante, o tipo de doença, por exemplo, as doenças bilaterais e cavitárias, né, a doença grave, sem dúvida nenhuma, é um fator de insucesso, e HIV positivo não é, quer dizer, na verdade, são pacientes que, se forem bem tratados, têm uma possibilidade de cura. E a conversão bacteriológica no 6º mês, que é um critério universalmente usado para todos os casos. Por que não quer andar aqui, meu Deus? Aqui nós temos, mostrando aos senhores, como nós temos casos graves no Brasil. Esse é nosso banco de dados, mostrando que 62% dos nossos casos apresentam forma bilateral e cavitária de tuberculose. Então, esses são doentes com formas avançadas, graves. Isso parece, para alguém que faz clínica, que não é da especialidade, parece algo assim impensável que ainda nós vejamos isso no Brasil. Mas nós vemos isso todos os dias, né? Então, assim, esses são doentes que não têm chance, eu não posso encaminhá-los para o professor Luiz Felipe Júdice, por exemplo, para operá-los, porque eles não têm chance de ressecção cirúrgica. Por quê? Porque a ressecção cirúrgica na tuberculose ela foi, sem dúvida nenhuma, resgatada. Nós hoje operamos pacientes quando ele tem lesão unilateral, cavitária e sob tratamento. Esse é um critério universalmente usado. Esses são pacientes que não têm chance cirúrgica. Outra coisa que eu acho que é muito importante, eu devo estar falando aqui com muitos clínicos, e que hoje é a nossa maior preocupação, talvez, na tuberculose, né, é a questão do uso de doenças imunomediadas e a tuberculose. Esse, sem dúvida nenhuma, quer dizer, isso incorre nessas 3 especialidades: dermatologia, gastroenterologia e reumatologia. Nós temos milhares de pacientes no Brasil com acesso ao uso dos imunobiológicos. Então, para essas doenças imunomediadas, onde os imunobiológicos, sobretudo os inibidores de TNF-alfa, esses são os de maior risco para a tuberculose. A literatura tem uma quantidade, eu dou muita aula sobre isso, e hoje nós fazemos parte de um grupo multidisciplinar, coordenado pela professora Gessilmara da Universidade de São Paulo, da Escola Paulista de Medicina, reunindo especialidades como pneumologia, dermatologia, gastro e reumatologia, no sentido de elaborarmos normas multidisciplinares para prevenção de tuberculose em pacientes usuários de imunobiológicos. A incidência de tuberculose é enorme, são dezenas de vezes superiores, porque os pacientes não fazem adequadamente controle de infecção latente. Então, o que eu quero dizer com isso aos senhores é que todo paciente que é candidato ao uso de imunobiológico, seja por Crohn, seja por qualquer doença reumatoide, seja por psoríase, por artrite psoriásica, e agora foi aprovado pela Conitec também a dermatite atópica, que vai entrar nessa lista aqui, agora, recentemente. Então, esses pacientes têm que ser testados para infecção latente para tuberculose, com PPD ou com teste IGRA. Em sendo positivo, tem que fazer tratamento com isoniazida e agora já com a rifapentina, uma vez que o Brasil acaba de aprovar, e nós vamos ter rifapentina para usar agora a partir do começo de 2021. Eu vou já comentar qual é o esquema melhor. Ou é isoniazida durante 9 meses, 6 a 9 meses, ou é a associação de isoniazida com rifapentina uma vez por semana em dose alta durante 12 semanas. Esse é o esquema considerado padrão ouro e é aquele que já está aprovado pelo Ministério da Saúde. Esses são todos os casos que nós tratamos no nosso serviço, para que os senhores vejam, são todos esses pacientes em uso de biológico que nós recebemos, com doença de sistema nervoso central, lesões graves, doença de formas hiperérgicas de tuberculose,
tuberculose, formas disseminadas linfohematogênicas, cutâneas, de sistema pielocalicial, formas ganglionares. Todos esses doentes estavam em uso de biológicos sem terem sido profilaticamente tratados para tuberculose. Então, eu estou chamando a atenção disso, porque eu estou falando no meio de clínicos e que tem muita experiência. A outra questão são os efeitos colaterais dos medicamentos. Existe, sim, efeito colateral, né? Muita gente me pergunta, mas você só fala o lado bom e não fala o lado ruim? Sim, existe efeitos colaterais, basicamente do esquema padrão. A pirazinamida é o que mais dá efeito colateral. Esses são fotos também dos nossos pacientes que nós tratamos. Essa é uma severa farmacodermia em paciente HIV tomando derivado da quinolona, porque ele também tinha hepatopatia, então não podia usar isoniazida, então nós usamos quinolona, fez essa... Então isso é quase um Steven Johnson, esses pacientes têm que ser internados, então efeitos adversos existem e nós temos. Esses são os pacientes que nós tratamos, porque, como eu lhes disse, nós só tratamos caso complexo e não caso simples de tuberculose. Então, aqui existem os grupos, como que os medicamentos são classificados pela Organização Mundial da Saúde, a organização, e nós seguimos a mesma situação, ela divide os fármacos antituberculose em grupos, então o grupo 1 é o grupo que nós usamos no esquema padrão, formulado em dose numa cápsula única, né? Lembrando que é 4 em 1, todas as cápsulas são 4 comprimidos por dia, porém, todas elas têm em doses calculadas os 4 medicamentos. O grupo 2 é o grupo composto pelos fluoroquinolonas, que, na verdade, está indicada nas hepatopatias e nas formas resistentes. O grupo 3 é o grupo dos injetáveis e mais os fármacos novos, que são esses que estão em vermelhinho, delamanide, bedaquilina e linezolida. O grupo 4 é aquele dos fármacos de menor potência e o grupo 5 é aqueles que nunca foram usados em clinical trials e, portanto, tem uma recomendação de menos, como é que eu vou dizer, com padrão que não é ouro, né? Essa é a nova classificação, a linezolida e a bedaquilina já foram incluídas no grupo dos medicamentos prioritários para formas resistentes de tuberculose. E aqui, apenas mostrando aos senhores que nós já conhecemos o mecanismo de ação de todos os medicamentos, e de todos esses que nós conhecemos, que atuam basicamente ou na síntese de ácido micólico ou na síntese da parede celular do bacilo, do Mycobacterium tuberculosis, a bedaquilina é a única coisa efetivamente nova dos últimos, eu diria, 70 anos de tratamento da tuberculose. Ela tem uma ação na fonte energética do bacilo, ela atua inibindo essa enzima ATP sintase, então, portanto, ela tem uma outra maneira, onde é que está ela aqui? Né? Então, ela é nova, né? Ela atua, é uma nova classe de antimicrobiano, ela inibe essa enzima, adenosina trifosfato sintase, e ela responde aos 2 quesitos fundamentais que nós consideramos ideais para dizer que um fármaco é importante numa doença como a tuberculose. Ela é bactericida, ou seja, ela atua na população de crescimento rápido e ela é esterilizante, ela atua na população de crescimento lento. Então, ela é realmente um fármaco extraordinário, a rifapentina, a bedaquilina. E aqui nós temos alguns estudos publicados nos quais nós podemos participar, são os estudos que tentaram responder sobre a redução do tempo de tratamento da tuberculose. Esse foi o primeiro trabalho publicado em 2016, que nós participamos, colocando a moxifloxacina, substituindo a isoniazida no tratamento para responder se podia ou não. O resultado foi que não, ela não permitia a redução do tempo de tratamento da tuberculose, de acordo com um estudo grande, multicêntrico, internacional. Então, hoje há vários estudos no mundo, nós coordenamos esse que está aqui, um estudo de fase 3 chamado SimpliciTB, como eu lhes disse. Esse parece o mais promissor de todos, que é um estudo que coloca 2 fármacos novos, como a bedaquilina e o pretomanide, e 2 fármacos antigos, a pirazinamida e a moxifloxacina. E nosso objetivo foi responder se nós poderemos, com esse esquema, tratar formas sensíveis por 4 meses e formas resistentes por 6 meses. Os resultados ainda não estão publicados e nós ainda não sabemos responder.
A outra questão é que nós testamos, nós participamos de todo esse esquema de surveillance, de vigilância epidemiológica dos efeitos adversos no tratamento das formas resistentes. Esse foi o trabalho que nós publicamos em 2019, com a nossa participação, em que nós fizemos todo o acompanhamento de efeitos adversos de todos esses esquemas. Isso é um banco de dados mundial em que nós agora já estamos preparando para nova publicação até o ano que vem, atualizando esses dados já com esses medicamentos novos em alguns esquemas já incorporados. Então, aqui todo mundo é um banco de dados que relata todos os efeitos adversos. Esse é o outro fármaco ao qual eu me referi, que é o Pretomanid. Esse ainda não está aprovado no Brasil, né? Nós temos uma nota técnica já encaminhada ao Ministério da Saúde, pretendemos que sim, que seja, mas nós ainda não o temos disponível no Brasil, apenas para que os senhores saibam, já está aprovado pelo FDA nos Estados Unidos. E qual é a situação hoje, né, que nós temos no Brasil, para que os senhores saibam? Então, nós temos esquema padrão, temos esquemas para multiresistência, e o Brasil aprovou, né, o uso compassionado da bedaquilina. Então, eu coordenei esse estudo, nós publicamos esses resultados dos 47 pacientes brasileiros que usaram bedaquilina no compassionate use. Em 2019, a Anvisa aprovou, em 2020, a Conitec aprovou a bedaquilina, e nós agora estamos acabando, esse mês, de receber os primeiros lotes para tratar casos de multiresistência com esse medicamento. A linezolida nós já temos disponível, já há vários anos, para tratamento de resistência. A terizidona nós também já temos. E por que eu estou mostrando esse slide? Porque esse é o slide que mostra a aprovação em 2015 dos medicamentos assumidos pela OMS como fundamentais. Eu tive o privilégio de ser relatora de todos esses fármacos junto à Organização Mundial da Saúde. A terizidona, no Brasil, que é um derivado da cicloserina, aqueles que são mais velhos de idade, digamos assim, lembram da cicloserina, né? Um medicamento complicado. A terizidona é um análogo dela, bem mais tolerável clinicamente pelos pacientes. E, finalmente, a rifapentina, que é destinada ao tratamento não de casos de doença, mas sim para tratamento de infecção latente, fazendo a profilaxia da tuberculose. Também está aprovado pela Conitec, e nós devemos receber para tratar os nossos pacientes a partir de 2021. Também quero compartilhar com os colegas que nós temos a preocupação de estudarmos permanentemente o nosso padrão brasileiro, e aqui eu vou mostrar 2 estudos que eu publiquei já em 2017, mostrando 2 décadas de estudo de resistência no Brasil. Saiu publicado no European Respiratory Journal, em que eu comparei 2 momentos, né, de 2000 a 2010, 2011 a 2015, mostrando algo que nos preocupa muito, né? O Brasil tem 55% dos nossos pacientes são sensíveis às fluoroquinolonas, mas quase metade deles tem alguma resistência. Isso demonstra o uso absolutamente abusivo de derivados da quinolona no Brasil, prejudicando enormemente a possibilidade de usar esses medicamentos nos pacientes com tuberculose. Então, isso é muito preocupante. E em relação aos medicamentos injetáveis, aqui também é o mesmo estudo, mostrando se o Brasil poderia ou não ser candidato ao chamado esquema encurtado recomendado pela tuberculose. Então, aqui mostrando que, mais ou menos, o tratamento estandartizado no Brasil, que nós sempre usamos, não é ele que contribui para o aumento da resistência, ao contrário, ele é um protetor. Embora esses dados não nos permitam dizer com precisão o número de pacientes que seriam elegíveis para um esquema curto, seria provavelmente maior do que na Europa, onde a resistência, por conta da Rússia, é imensa, né, de países asiáticos, onde também é enorme, considerando que 50% dos nossos casos são sensíveis, mas se os senhores imaginarem que 50% são resistentes à quinolona, isso é algo muito grave na nossa realidade. Aqui, o outro estudo que nós publicamos, porque foi quase que uma encomenda da Organização Mundial da Saúde, foi o estudo sobre a clofazimina. A clofazimina é um medicamento antigo e o Brasil reúne a maior experiência, porque nós usamos no nosso serviço já há mais de 20 anos,
e nós precisávamos dessa informação. Então, aqui nós publicamos a nossa experiência com mais de 2.500 casos tratados e respondemos a essas perguntas, se ela funciona bem para tratar resistência, se ela pode ser usada em infectados, qual é o nível de sucesso no mundo real, né, efetividade, se a tolerabilidade é boa, se a cardiotoxicidade é real. Então, nós publicamos esse trabalho e foi um trabalho muito bem aceito. Hoje tem muitas referências, porque justamente é a maior experiência com o uso desse fármaco. Então, é o maior estudo da literatura, ela funciona bem, sem dúvida, tem um nível de sucesso mesmo com pacientes com HIV, os efeitos adversos são muito pequenos, não contribui para o aumento da resistência, e a cardiotoxicidade não foi estudada, porque naquele período ninguém ficava fazendo eletrocardiograma de pacientes sem o uso da clofazimina, a cardiotoxicidade é algo novo, reconhecido. E aqui, mostrando de novo a questão da gravidade dos casos que nós tratamos, mostrando que é um número grande e o resultado importante em termos de cura dos pacientes, comparando pirazinamida e clofazimina, e a gravidade radiológica, como eu lhes disse, da maior parte dos pacientes com doença cavitária e bilateral, o que compromete seguramente a chance de cura. E aqui mostrando os resultados de tratamento nessas coortes em 2 momentos, comparando o regime com pirazinamida e o regime com clofazimina, mostrando ainda uma taxa de mortalidade grande nesses pacientes. Então, isso é uma coorte, como os senhores estão vendo, de muitos pacientes acompanhados, mostrando ainda a gravidade, uma taxa de mortalidade bastante significativa. Então, o estudo Simplicity-TB, que nós estamos fazendo nesse momento, terminamos, é um estudo de fase 2C, onde nós comparamos esses regimes, são 2 regimes, né, um para caso sensível e na verdade, o mesmo regime para caso sensível e para caso resistente, apenas mostrando, cortando com um tempo de tratamento diferente. Então, o que nós fizemos foi isso, associar 2 fármacos novos com 2 antigos, é um estudo multicêntrico internacional, o Brasil contribuiu com o número de casos com 2 sites, que foram 2 sites da Fiocruz, aqui no Rio de Janeiro, e sempre lembrando aos senhores todos de que o racional do tratamento da tuberculose, independentemente desses fármacos novos, do momento em que nós estamos, nós sempre que pensamos em compor um regime, nós temos que pensar em associação de fármacos, tratamento prolongado e administração mais simples possível para assegurar a adesão do paciente. Então, nós sempre pensamos na eficiência do regime e na cura sem recidiva. A recidiva de tuberculose é algo muito, muito complexo, o tratamento fica muito complexo, muito prolongado, o sofrimento humano, obviamente, também aumenta muito. Hoje há, sem dúvida nenhuma, depois de 70 anos, um momento muito importante, né? Esse é o pipeline da chamada Global TB Drug, né? Que é uma aliança internacional, então há muitas moléculas ainda em fase pré-clínica, né? Tem 4 medicamentos que foram repropostos, ou seja, análogos de fármacos antigos, 6 novos compostos, 3 novas classes, entre elas a diarilquinolina, a qual pertence a bedaquilina, como eu lhes falei. Então, vários ensaios clínicos estão em desenvolvimento no mundo, e eu diria assim, depois de 100 anos de baciloscopia, 40 anos da rifampicina, quais são os objetivos hoje que nós olhamos a tuberculose? O que nós precisamos realmente? Nós precisamos de método diagnóstico que seja point of care, que seja capaz de diagnosticar um paciente na hora em que ele chega no serviço, e precisamos de regimes mais curtos, mais toleráveis, mais simples, sem uso de injeção, porque faz a complexidade do tratamento aumentar muito, e, sobretudo, precisamos tratar a infecção latente para impedir que as pessoas fiquem doentes. Por que é importante reduzir o tempo de tratamento? Porque nós precisamos ter regimes que sejam de comprovada superioridade, nós precisamos humanizar o tratamento, aumentar a adesão, o abandono é muito alto ainda no Brasil, não usar fármacos injetáveis, né, dar preferência aos orais.
ter um tempo mais curto e menos toxicidade. Então, se os senhores olharem essas duas fotos que estão aqui nesse diapositivo, isso é um tratamento de uma forma resistente, é um sofrimento miserável, né? Injeção todo dia, ou pelo menos 3 vezes por semana, 1 ano e meio a 2 de tratamento, com fármacos que têm efeito colateral. Então, nós precisamos realmente encontrar regimes que sejam mais palatáveis para esses pacientes. Em relação à Covid-19, finalmente, acho que é importante passar isso para os senhores, essa também tem sido a nossa preocupação, nós participamos desse estudo aqui, publicado agora, no começo desse ano de 2021, na revista Pulmonology, onde nós fizemos uma comparação da tuberculose e da Covid-19, a interação entre as duas doenças, considerando que a Covid-19 chega a nós como sendo uma doença básica, uma virose respiratória, uma doença que compromete os pulmões. Fizemos uma revisão sistemática de toda publicação e, enfim, explicamos um pouco que a transmissão aérea das duas situações favorece, existem sintomas que são superponíveis, não na Suécia, mas num país como o Brasil, onde tem muita tuberculose, e aqui apenas quero mostrar aos senhores o impacto enorme que teve que teve a Covid-19 no Brasil, mostrando uma redução da notificação de casos da ordem de 20%, comparando um ano para outro, e se nós estivéssemos aqui falando de diagnóstico, eu poderia dizer aos senhores que essa é a variação percentual mensal de notificação, comparando 2019 com 2020, e já tem dados de 2021 mostrando que esse déficit de notificação, quer dizer, isso vai causar uma falsa diminuição da incidência, e daqui a 2 anos nós vamos ver o impacto do que aconteceu no Brasil por conta da Covid-19. Então, houve, sem dúvida, esse é um dado do Ministério da Saúde, uma redução de 20% na notificação de casos de tuberculose, e houve uma redução da notificação tanto em serviços de atenção primária quanto em serviços de maior complexidade. O nosso é exceção, porque nós nunca deixamos de funcionar, nós trabalhamos durante toda a pandemia, né, o nosso serviço nunca parou, tem condições de biossegurança. E em relação ao diagnóstico, os senhores sabem que o Brasil já adotou o teste rápido molecular, que é o chamado GeneXpert, para diagnóstico. Ele não é exatamente um teste point of care, mas ele é muito rápido, né, num serviço que funciona, ele poderia dar resultado até no mesmo dia. E o que aconteceu com isso durante a pandemia da Covid-19? Outra tragédia, né, os exames tiveram uma redução de 40% de redução, e aqui já essa curva laranja já é 2021, mostrando igualmente uma redução do número de casos, ou seja, os pacientes não estão tendo acesso aos serviços, portanto, não estão tendo acesso a um diagnóstico rápido de tuberculose, mostrando aos senhores que os padrões radiológicos da Covid-19, em algumas situações, em muitos se assemelham, né? Se nós olharmos todos esses casos aqui de Covid-19, quantos desses casos poderiam também ter tuberculose num país como o Brasil, chamando a atenção, portanto, de novo, superposição das duas entidades, né? Então, sempre nós recomendamos que, em caso de suspeição do paciente, testar para ambas as situações, para tuberculose e Covid-19. A clínica pode ser muito semelhante, a exposição a ambas as doenças, dependendo da história clínica do paciente, risco de piores desfechos, sem dúvida, né? E amostras potenciais para Covid-19 precisam de cabine, etc., né? Então, sempre, né, existem bancos de dados onde tudo isso é colocado, né, e essa redução de 40% é a informação que eu já lhes dei. Em conclusão, o que nós poderemos dizer, né? No Brasil, né, hoje, é importantíssimo que nós façamos a redução do número de casos, e, para isso, é importante tratar a infecção latente em paciente candidato a biológico, em paciente contato familiar de caso. A tuberculose segue sendo a doença mais prevalente em condições sociais desfavoráveis, porém, ela cresce. Ela hoje é uma doença que cresce nos chamados grupos clinicamente vulneráveis, como pacientes com diabetes. Diabetes é hoje a grande preocupação na Organização Mundial da Saúde. No Brasil, nós temos, pelo nosso banco de dados, que 13% dos nossos pacientes são diabéticos, seja do tipo 1, seja do tipo 2, pacientes sem uso de biológicos, fármacos imunossupressores, transplantados de órgão sólido e pacientes com fibrose cística. Esses têm muita tuberculose e têm muita micobactéria não tuberculosa também.
A bedaquilina, sem dúvida, é um fármaco que poderá ser o que eu chamaria a nova rifampicina, talvez. O Brasil tem condições, sim, de incorporar, o Brasil não depende de ninguém, ele é independente para comprar os seus fármacos. O uso programático da bedaquilina é uma perspectiva boa. Precisamos de mais estudos programáticos de qualidade em adultos e em crianças, e a redução de tempo de tratamento poderá, sim, ser alcançado com os novos estudos. E, finalmente, quero dizer que o impacto da Covid-19 foi muito significativo na tuberculose, como o foi também nas outras doenças crônicas. O impacto no câncer, nós sabemos que foi uma tragédia, o número de pacientes que perderam o timing da cirurgia, do diagnóstico. Em outras doenças crônicas regionais, como na região norte do Brasil, nós sabemos que todas essas doenças sofreram o impacto dessa epidemia muito grande. Então, essas seriam, professores, as informações que eu queria lhes dar sobre a tuberculose. Espero ter sido útil e estou à disposição. Se houver qualquer pergunta, terei prazer em responder. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Margarete. Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, estamos, doutor Rosato. Sim, obrigado. Todos ouvindo bem. Muito obrigado. Nós só podemos agradecer muito à doutora Margarete, uma aula de uma clareza cristalina e de uma atualização de um tema importantíssimo no nosso meio. Eu vou passar as perguntas, porque nós ainda temos um tempinho, mas eu também queria fazer as minhas. Então, eu tenho duas dúvidas que eu perguntaria à doutora Margarete. A primeira dúvida está relacionada à possibilidade do Brasil produzir. Qual é a possibilidade, qual é o estado do Brasil estar na produção dos fármacos que atuam no tratamento da tuberculose? Porque nós acompanhamos o problema das vacinas da Covid. Por nós não produzirmos aqui, muitas vezes nós ficávamos dependentes um pouco, né? E essa, então, seria a primeira pergunta. E a segunda, se o Estado do Rio tem tantas coisas maravilhosas, mas por que, na sua opinião, nós ocupamos essa posição tão ruim em relação à tuberculose? Que particularidade nós temos aqui para nos deixar tão mal nessa área? Novamente, eu agradeço, muito obrigado. Depois eu vou passar a pergunta para os outros que quiserem fazer também. Bom, vou tentar, obrigada. As perguntas são ótimas, professor. Em primeiro lugar, essa coisa da química fina no Brasil é muito lamentável, né? O senhor tem razão, a pergunta é muito boa. Nós deveríamos produzir todos esses fármacos aqui. E a verdade é que o Brasil importa tudo, tudo. Então, toda a matéria-prima dos fármacos para a tuberculose, nós estamos há anos tentando fazer. Agora, a Farmanguinhos, pela Fiocruz, fabrica rifampicina com isoniazida, porém a matéria-prima vem da Índia. Então, o Brasil importa da China e da Índia matéria-prima, né, para todos os fármacos, não é só na tuberculose, para todas as doenças endêmicas, basicamente, o Brasil importa. O que é muito lamentável, porque isso denota uma falta de interesse, né, de que a indústria de química fina tenha investido de maneira adequada, a meu juízo, né, nessa área. A questão do Rio de Janeiro, professor, o Rio de Janeiro foi a capital, né? Foi aqui que a tuberculose chegou, foi aqui que no século XVI a tuberculose chegou trazida pelos europeus, né? O senhor se lembra da evangelização, alguns jesuítas, enfim, até casos clássicos, né? Como José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, né? Todos os pacientes falecidos de tuberculose, a literatura está aí contando isso tudo. Então, o Rio de Janeiro tem uma tendência secular, foi aqui a cidade é muito propícia à disseminação, né? Olhando a geopolítica de uma cidade como o Rio de Janeiro, ela é quase inviável, então, digamos, essa promiscuidade entre pobreza e riqueza no Rio de Janeiro, ao contrário de São Paulo, sempre foi muito próxima, então o Rio permaneceu. E nos últimos tempos, na modernidade, eu diria que pela absoluta ineficiência dos serviços, das administrações públicas, a negligência no trato de uma doença como a tuberculose foi responsável pela perpetuação
estruturação, eu não tenho dúvida, digo isso de maneira muito sincera, porque nós conhecemos muito bem a estrutura toda, auxiliamos muito algumas comunidades, inclusive no Rio de Janeiro, a fazerem nos seus programas de saúde da família a atenção aos pacientes com tuberculose, e, sem dúvida nenhuma, isso está ligado à ineficiência. São Paulo é muito mais eficiente, tem uma organização hierárquica de serviços de primeira, segunda e terceira complexidade, e o Rio de Janeiro, infelizmente, não consegue ter a mesma eficiência. Então, essas seriam as razões, a meu juízo, que justificariam essa triste estatística para nós. Obrigado, professora. E eu vou ver se alguém aqui... eu vou comentar uma coisinha a mais em relação a esse problema dos medicamentos, né? Porque nós estamos correndo um risco, visto que os grandes laboratórios mundiais não se interessam mais por produzir drogas baratas. Eles não têm mais o menor interesse nisso, eles já passaram isso para países que assim queiram, a Índia e a China assumiram isso, e nós ficamos aí numa situação de dificuldades com relação ao fornecimento do mercado nosso. Bem, alguém teria alguma questão a levantar? Nós temos aqui alguns minutinhos ainda. Prazer, estou à disposição. Eu não estou enxergando aqui. Acho que a Zelina, né? Zelina, quer falar? Quer perguntar, Zelina? Por favor. Bem, na realidade, não é perguntar, mas primeiro, antes de tudo, agradecer a doutora Margarete, a brilhante exposição, e eu sei que ela é um ícone na pneumologia, nos estudos da tuberculose no Brasil, como a gente já falou anteriormente. Mas a gente, em geral, pneumologista, gosta de estudar a tuberculose, e é uma coisa que mexe com a gente, a tuberculose. Uma grande coisa que eu acho que precisamos, a doutora Margarete falou na questão da negligência, da assistência, o investimento na atenção básica, isso é muito importante para a gente conseguir melhorar o nível de diagnóstico de tuberculose. A Covid realmente diminuiu a busca de assistência em vários setores, e nas doenças crônicas, como ela mencionou, isso teve um impacto relevante. E uma coisa que chama muita atenção no Rio de Janeiro é a taxa de abandono. Então, doutora Margarete, eu acho que continua essa taxa de abandono, ela deve continuar alta, né? Principalmente agora que houve redução da busca, diminuição da busca da assistência, é provável que muitos pacientes tenham deixado de ir pegar suas medicações e, independente disso, outros fatores influenciam nessa taxa de abandono, não adesão ao tratamento. Então, eu não sei se a senhora teria mais algum dado referente a isso, nesse aspecto. Sem dúvida nenhuma, Zelina. Eu tive essa discussão com o pessoal de São Paulo recentemente, até porque nós temos nos reunido para poder elaborar as normas justamente para paciente em uso de biológico, né, que é a nossa grande preocupação, né, casos são gravíssimos. Eu teria aqui uma lista de casos clínicos, se aqui fosse uma sessão clínica, para mostrar aos senhores escabrosos de pacientes, inclusive de alta classe média, que nunca fizeram tratamento de infecção latente e desenvolvem casos gravíssimos de tuberculose, né? Então, assim, isso é evitável. E a outra coisa que é evitável, Zelina, é que muitos serviços não se prepararam para a pandemia. O nosso serviço, nós não tivemos abandono nenhum. Por quê? Porque, primeiro, nós nunca paramos de trabalhar, nós adaptamos a nossa farmácia dava remédio por um tempo maior, porque nossos doentes vêm muito, né? Como se são graves, eles vêm uma vez por semana, a cada 15 dias. Então, nós passamos a dar remédio para 1 mês e meio, 2 meses, de modo a ter menos fluxo de pacientes no auge da pandemia. Então, assim, eu acho que a qualidade da assistência prestada é que faz a diferença, a humanização. Eu acho que hoje nós temos tanto recursos, Elina, que precisamos usar melhor. Por exemplo, né, o
a telemedicina, né? O paciente ter um acesso ao serviço, ter um telefone celular que ele possa acessar a unidade de saúde, isso é uma coisa que tem que ser implementada no Brasil. Na Covid-19, nós tentamos fazer isso em algum local, em alguns locais, uns funcionaram, outros menos, mas eu não tenho dúvida de que a tecnologia tem que servir para a humanização no tratamento das doenças crônicas. Acho que a sua colocação é perfeita, Zelina. Então, eu acho que, de novo, né, o erro é humano, né, estrutural, porque os pacientes ficaram sem acesso. E a farmácia estava fechada, não tinha ninguém, e aí, certamente, o abandono de tratamento deve ter sido maior. Nós não temos isso mensurado ainda, tá, Zelina? Mas eu não tenho dúvida em afirmar que ele foi maior. Perfeito, muito obrigada. Muito obrigada pela resposta. Doutora Lúcia Barbosa está com a mãozinha levantada, aí eu peço que você queira fazer alguma pergunta para acionar o seu microfone. Tem perguntas no chat. Podiam ler as perguntas do chat, por gentileza. Tem uma pergunta da Audrey Machado aqui, sobre a toxicidade cardíaca no estudo da clofazimina. Eu até falei isso, Audrey, a gente não pôde, porque naquela época, né, esse é um estudo retrospectivo, ninguém estudava toxicidade cardíaca, e agora virou um pouco assim moda, né? Todos os medicamentos têm alguma cardiotoxicidade virtualmente relacionada. Naquele momento, nós não estudamos, e não há nenhum estudo da literatura mais antigo que tenha estudado cardiotoxicidade. Teoricamente, poderia causar. Nós nunca tivemos nenhum óbito, nada que parecesse relacionado à cardiotoxicidade. Então, assim, nós não sabemos, Audrey. Agora, a partir de agora, em que nós temos mais acesso, então, o nosso serviço, por exemplo, como nós usamos outros fármacos mais complexos, nós fazemos eletro dos pacientes, entendeu? Quando eles vão na consulta, eles fazem eletro. Mas, enfim, quantos serviços têm acesso e podem fazer isso? Devem ser muito poucos no Brasil, de modo que, assim, essa resposta nós não temos, entendeu? Mas eu acho que é muito pouca, na verdade, Audrey, conversando com outros colegas de outros países que usaram, mas eles têm até um acompanhamento menos cuidadoso até do que o nosso. Deixa eu ver se tem outras perguntas aqui. Estou no interior do... alguém está no interior do Piauí, meu Deus do céu, obrigada pela audiência. Em pacientes imunocompetentes, encontramos achados de lesões calcificadas sugestivas de infecção latente. Devemos tratar independentemente? Essa é uma excelente pergunta. Sim, eu não mostrei, mas eu tenho um testezinho que eu faço sempre que eu dou uma aula de tuberculose de infecção latente e biológicos, eu sempre mostro um exemplo. Um paciente com PPD negativo, IGRA negativo, assintomático e tem uma radiografia de tórax que ele tem um granuloma. Então, esse paciente é ou não candidato a fazer tratamento de infecção latente? A resposta é sim, independentemente do PPD e do IGRA. Por quê? Porque ele é brasileiro, ele mora numa cidade de alta incidência, ele tem um granuloma no pulmão, calcificado ou não, e ele tem o dado epidemiológico de contato com a tuberculose. Então, ele é, sim, um candidato a tratamento de infecção latente, eu acho que sim. O custo-benefício de tratar a infecção latente é tão alto, acho que é Mayra Ribeiro que está perguntando, é tão alto que, sem dúvida nenhuma, eu não hesitaria em fazê-lo, desde que afastada a possibilidade de se tratar de doença ativa por tuberculose, o que, obviamente, tem que ser afastado com cuidado. Então, a pergunta é muito boa. Deixa eu ver se eu consigo ver mais qual motivo já respondido, Rio de Janeiro, enfim, é isso. Professor, estou à sua disposição.
Doutora Margarete, o doutor Rosati teve um problema com a internet dele, caiu, ele me ligou aqui, falou comigo por telefone e disse que não estava conseguindo se reconectar. Mas, de qualquer forma, eu quero agradecer, né, em nome da Associação Médica Fluminense, em nome de todos nós associados, em nome de todos os médicos, essa brilhante exposição, a sua disponibilidade, que eu sei que tem uma agenda muito ocupada, a sua disponibilidade de nos brindar com este momento, que com certeza foi muito proveitoso para todos nós. A tuberculose é uma coisa apaixonante. Quem gosta, quando começa a estudar tuberculose, eu aprendi um pouquinho, gostar da tuberculose com o nosso querido professor Clêmax. Então, aprendi a gostar da tuberculose estudando com ele. Então, quem é aluno do Clêmax, quem foi aluno do Clêmax... É verdade. É uma paixão permanente, né? Porque paixão... ele também é, né, Zelina? Isso. A tuberculose é uma cachaça. A gente realmente tem essa... o doutor Rosati voltou. Graças a Deus, ele está aí de novo. Rosati, eu estava agradecendo a doutora Margarete, por ela ter disponibilizado esse tempo, dela uma agenda tão grande, né? Tão ocupada, e veio nos brindar com esse momento de hoje. Você está aí, então estou passando a palavra para você. Doutora Margarete, olha, desculpe, realmente houve um problema aqui de conexão, caiu, mas eu felizmente estou conseguindo voltar a tempo de agradecer muito pela sua participação. Como a Zelina falou muito bem, nós sabemos da sua agenda, certamente, porque acompanhamos toda a evolução na mídia, e muito obrigado da senhora ter se disponibilizado a vir nos esclarecer sobre um assunto tão importante, um assunto ao qual a senhora se dedica e pesquisa há muitos anos. Muito obrigado. Então, convido a todos para as futuras reuniões nossas que eu vou divulgando nos nossos sites. Muito obrigado, doutora. Eu que agradeço, professor Rosati, eu agradeço a honra de ter visto tantos rostos que eu conheço de aulas e ao longo da vida. É um prazer estar aqui com os senhores, estou à disposição, a Zelina sabe onde me encontrar, é fácil, qualquer dúvida, qualquer parecer que precisem para os seus pacientes, que a gente possa ajudar. Nosso serviço é um serviço que é muito organizado e está sempre à disposição dos senhores. Qualquer coisa, se eu puder ser útil, será sempre um prazer. Muito obrigada mais uma vez pelo honroso convite. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Tchau, Margarete. Zelina. Tchau. Obrigada. Eu agradeço por mim e pela Associação Médica.